E aí, pessoal assistindo isso, tudo bom? A primeira temporada da Roda do Tempo foi concluída e eu estou aqui hoje então para começar a especular junto com vocês sobre o que vai acontecer na segunda temporada. Mas antes disso, então, um aviso de spoiler. Esse vídeo vai conter spoilers, por óbvio, de toda a primeira temporada da Roda do Tempo, de algumas notícias que saíram sobre elenco e escalação de atores, e também do segundo, terceiro e do começo do quarto livro da Roda do Tempo. Já que eu vou estar falando sobre o que vai acontecer na série, eu vou usar os livros então como ponto de partida para especulação, ok? É isso então. Antes de começar a falar sobre o que eu acho que vai acontecer, vamos recapitular primeiro os eventos do segundo, do terceiro e do começo do quarto livro, para a gente poder falar então como que eles vão ser inseridos na série. No começo do segundo livro, o Fain rouba a trombeta de Valer e a adaga de Shadar Logoth. E aí os nossos protagonistas se dividem. Perrin, Rand, Mat, Loial e um grupo de soldados de Shienar vão caçar o Fain, vão atrás dele para tentar recuperar a trombeta e a adaga para que o Mat possa ser curado, que ele ainda não foi nos livros nesse ponto. O grupo caçando a trombeta acaba se dividindo também quando o Rand, o Loial e o Húrin acabam entrando num mundo espelho por conta de uma pedra portal. E aí depois eles saem desse mundo espelho perto de Cairhien. E aí lá eles se reúnem com o resto do grupo que está caçando o Fain. Eles tentam usar um portal dos caminhos para seguir o Fain até Falme. Não conseguem e usam uma pedra portal para se transportarem para Falme então. Enquanto isso, a Egwene e a Nynaeve vão para a Torre Branca, começam o treinamento de Aes Sedai delas, elas conhecem a Elaine e a Nynaeve passa pelo teste de aceitas. E aí depois de uns meses na Torre Branca, elas são enganadas pela Liandrin e levadas até Falme pelos caminhos. Lá a Egwene é capturada pelo Seachan, que a gente conheceu no final da primeira temporada e transformada em Damami. E então sobra só Moiraine e Len, que nos livros a Moiraine vai atrás de uma Aes Sedai, que conhece muito sobre história, tem vários documentos, etc., para pesquisar mais sobre o dragão e as profecias do dragão. E aí depois ela vai para Falme também. Então o grupo se divide no começo do livro, cada um tem as suas narrativas, mas depois todos se juntam no final do livro em Falme. Lá eles conseguem recuperar a trombeta de Valer, a Nynaeve resgata a Egwene do Seachan, o Mat troca a trombeta e os heróis da Roda aparecem para lutar contra os Seachans. E enquanto isso, o Rand enfrenta o Ba'alzamon e Ishamael de novo, e a luta deles é projetada no céu da cidade de Falme e também no céu de outras cidades pelo continente também. O Rand acaba derrotando o Ba'alzamon de novo, mas é ferido na lateral do corpo. Então, resumidamente, é isso que acontece no livro 2. No livro 3, tem uma estrutura parecida. O grupo se divide e se reúnem de novo no final em Tear, ao invés de Falme. O que acontece ao longo do livro 3? Egwene, Nynaeve e Elaine voltam para a Torre Branca para continuar o treinamento delas. O Mat acompanha elas para ser curado da adaga. Elas são enviadas pela Amyrlin para Tear para caçar a Ajá Negra que roubou alguns terangreais. O Mat, depois que ele é curado da adaga, ele deixa Tar Valon e passa por Caemlyn para deixar uma carta da Elaine para a mãe dela. Lá ele descobre que o amante da mãe da Elaine está planejando matar a Elaine e a própria mãe, a Rainha Morgase, e aí ele vai para Tear também para tentar salvar a Elaine. E o Rand, que no final do segundo livro se declarou o dragão renascido, fica na dúvida se ele é o dragão renascido ou não e decide ir para Tear para tentar pegar Kalandor, que é uma espada que as profecias dizem que só pode ser tocada pelo dragão renascido. Ele acaba fugindo do grupo então e vai sozinho para Tear, e aí Moiraine, Len, Perrin e Loial vão seguindo ele também. E aí todo mundo chega em Tear. O Rand consegue pegar Kalandor, tendo certeza então que ele é o dragão renascido, enfrenta o Ishamael de novo e mata ele definitivamente dessa vez. Os Aiel conquistam a fortaleza conhecida como a Pedra de Tear e o Mat resgata a Egwene, Nynaeve e Elaine que tinham sido capturadas por um abandonado na Pedra de Tear.
esse abandonado é morto pela Moiraine. Resumidamente, é isso que acontece no livro 3, então. E aí, do livro 4, eu só vou falar sobre como as narrativas vão ser divididas. O Perrin resolve voltar para Dois Rios e para isso ele usa os caminhos e é acompanhado pelo Loial. Nynaeve e Elayne vão para Tânchico continuar a caçada delas, a Ajá Negra. O Mat e o Randy, Moiraine, Len e Egwene vão para o deserto dos Aiel. O Randy para tentar conquistar a lealdade dos Aiel e a Egwene para aprender mais sobre o talento de andarilha dos sonhos que ela tem e que os Aiel conhecem muito sobre, beleza? Então é isso que a gente precisa saber sobre esses livros, e agora eu vou começar a especular então o que dessas narrativas de cada um deles vai acontecer na segunda temporada. Vamos lá então. O Rafe Judkins, o showrunner da série, deu entrevista e respondeu algumas coisas que eu vou usar para falar nesse vídeo sobre o que eu acho que vai acontecer nessa segunda temporada. Ele falou, por exemplo, que as narrativas de alguns personagens vão ser mais parecidas com a que eles tiveram no livro 2 e a de alguns vai ser mais parecida com a que eles têm no livro 3. Então eu acho que a segunda temporada vai combinar o livro 2 e o livro 3, vai cobrir eles por completo praticamente. E a gente sabe algumas coisas sobre a terceira temporada também. Eu vi, por exemplo, um comentário que a atriz que faz a mãe da Egwene tá mais ou menos planejada que ela retorne na terceira temporada. Então a terceira temporada vai cobrir eventos do quarto livro, beleza? Com o retorno do Perrin a Dois Rios, eu imagino. Mas vamos focar na segunda então. O que eu acho que vai acontecer? Vou falar de cada personagem separado, começando então com o nosso dragão renascido, Rand al'Thor. Eu acho que ele vai começar a temporada mais ou menos como ele tá no terceiro livro, seguindo por conta própria, viajando o mundo sozinho, tentando lidar com a loucura causada pelo uso do poder único e tentando descobrir o lugar dele no mundo. Eu acho que ele vai acabar chegando em Cairhien e lá ele vai encontrar o Tom Merrilin, igual nos livros. E aí, com isso, ele vai ter uma conversa parecida com a que ele tem com o Tom nos livros, sobre as profecias do dragão, coisas assim, e ele vai descobrir sobre Kalandor, sobre a Pedra de Tear, que é um sinal definitivo de que o dragão renasceu. E aí ele vai decidir seguir depois de Cairhien para Tear, para tentar pegar Kalandor, para descobrir definitivamente se ele é o dragão renascido ou não. Por que eu acho isso? Porque o ator do Tom já foi visto no set de filmagem, já postou foto caracterizado com o personagem durante as filmagens da segunda temporada. Foi anunciado um ator para interpretar o Bartanis, que é um Lorde de Cairhien, que aparece no segundo livro e que contrata o Tom para tocar, para cantar numa festa na mansão dele. Então, Cairhien vai ser mantida. Como ela vai se ligar à trama dos personagens? Eu acho que o Randy vai começar sozinho a temporada, vai chegar em Cairhien, encontra o Tom e conversando com ele, decide seguir para Tear para ir atrás de Kalandor, ok? Sobre o Mat então, o Rafe já falou que a narrativa dele vai ser uma adaptação do terceiro livro, né? O que eu acho que vai acontecer então? Ele vai ter um começo semelhante ao do terceiro livro dele em Tar Valon, dele fazendo um monte de aposta nas tavernas, ganhando muito dinheiro, dinheiro pra caralho. E aí em algum momento ele vai ouvir algum plano, alguma coisa, alguma armadilha que está sendo feita para capturar a Egwene e a Nynaeve. Eu não sei se ele vai chegar a conhecer a Elayne ou não, mas eu acho que ele vai ouvir alguma coisa, então, falando sobre uma armadilha para Egwene e para Nynaeve e vai decidir ir para Falme para poder ajudar elas. E aí eu acho que ele vai tocar a trombeta em Falme também. Moiraine e Len, então. Como eu comentei no meu vídeo de review do 8º episódio, eu acho que ela tá só blindada. E o Rafe falou em entrevistas que a narrativa dela na temporada vai ser tentar encontrar o lugar dela no mundo, quem é Moiraine da Modred, sem o poder único, sem ser uma Aes Sedai que canaliza, etc. E ele falou também que vão expandir muito o único capítulo praticamente que ela aparece no segundo livro, que ela vai atrás de duas Aes Sedai para descobrir mais sobre as profecias do dragão. Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Ela vai atrás dessas Aes Sedai, que podem ser combinadas numa só junto com a Verin. Ela vai tentar descobrir o lugar dela no mundo, etc e tal. Talvez ela consiga desfazer a blindagem que o Ishamael colocou nela, não sei. E aí, com o conhecimento dessas profecias, então, ela deve ir para Tear e ter um papel semelhante ao dos livros do terceiro. Matar o abandonado
que tá na pedra de Tear e que quase mata o Range, e aí depois o Range enfrenta o Ishamael, né? Eu tô na dúvida se ela vai descobrir como desfazer a blindagem que o Ishamael colocou nela por conta própria, ou se o Range que vai desfazer a blindagem que o Ishamael colocou nela. Eu acho mais provável, pelas narrativas que a série tem seguido e pela forma como ela tem executado a história, mais provável que a Moirane consiga desfazer a blindagem por conta própria. Pelo menos é isso que eu acho que vai acontecer com base na forma como a série tem desenvolvido os personagens. E o Perry, então, eu acho que a narrativa dele vai ser praticamente igual à do segundo livro, mas acrescentando o Elias. Nos livros, eles caçam o Fain por conta da trombeta e da adaga para poder curar o Matt. Na série, eu acho que vai ser semelhante. Vão caçar o Fain por conta da trombeta e da adaga para curar o Loial, que eu acho que aquele ferimento com a adaga no final do 8º episódio, ele só vai poder ser curado plenamente caso recuperem a adaga, né? Pelo menos a cura que a Moirane fez do Matt também no 6º episódio me faz pensar que vão seguir esse caminho, porque ela tira a corrupção do Matt e coloca na adaga. Eu acho que vai ter que acontecer uma coisa semelhante com o Loial também. Vão ter que tirar a corrupção do ferimento dele e colocar de volta na adaga para que ele possa se curar 100%. E aí a gente sabe que vai ter o Elias também, não foi anunciado um ator, mas teve gente que já falou que ele vai aparecer na segunda temporada. Então o Perry, na real, acho que vai ser uma combinação da narrativa dele do primeiro, do segundo e do terceiro livro, né? Porque o Elias aparece no primeiro livro. Então eu acho que é o Elias, com a conexão dele com os lobos, que vai ser a pessoa que vai estar seguindo o Fain, né? Por conta do cheiro, sei lá, da conexão dos lobos, etc. Ao invés do Húrin, que é o personagem que faz isso nos livros, que tem outro talento. E aí ele vai cumprir o papel dele do primeiro livro, de explicar pro Perry sobre a conexão que os dois têm com os lobos. E aí vão seguir o Fain até Falme também, Batalha de Falme. Falta falar apenas então da Nynaeve e da Egwene e da Elaine, que elas vão conhecer na torre na segunda temporada, né? Eu acho que elas vão pra Torre Branca para poder começar os treinamentos delas de Aes Sedai. Eu espero que tenha o teste de aceita da Nynaeve. Eu espero que eles passem bastante tempo também na torre, porque nos livros elas passam muito pouco tempo, é bem corrido. Então eu espero que tenha mais desenvolvimento, né? Até para poder também justificar que a Elaine vá com elas pra Falme. E aí eu fico na dúvida se elas vão pra Falme pela justificativa do segundo ou do terceiro livro. No segundo livro, elas vão para Falme porque elas são enganadas pela Liandrin, e aí a Liandrin tenta vender elas pro Seachan, mas só a Egwene é capturada. No terceiro livro, a Siuan manda elas para caçarem a Ajá Negra. Então na série eu tô com essa dúvida, se elas vão para Falme por ser enganadas pela Liandrin, ou se a Ajá Negra vai roubar os terangreais, vai pra Falme, e aí a Siuan vai mandar elas pra Falme atrás da Ajá Negra. Mas aí eu acho que, chegando em Falme, então acho que vai seguir a narrativa do segundo livro. Egwene vai ser capturada, mas aí eu fico na dúvida também o que vão fazer nesse arco da Egwene, né? E não sei se vai ser a Nynaeve que vai resgatar a Egwene, né? Nos livros é assim, mas a Egwene, toda favoritinha do Rafe, não ficaria surpreso se ela conseguisse se libertar por conta própria. Mas aí então a gente tem parte do grupo em Falme, parte do grupo em Tear. E aí quando o Range lutar com o Ishamael em Tear, eu acho que vai ter também a projeção da luta deles em várias cidades, inclusive em Falme. Mas aí o Matt vai tocar a trombeta também, os heróis vão aparecer, vão lutar com os Seachans e eles vão ser obrigados a recuar. O exército sempre vitorioso, que é o nome que os Seachans dão ao próprio exército deles, é obrigado a recuar, de volta pro mar. Então eu acho que pode ser mais ou menos isso que aconteça. Mas mesmo eu tendo falado isso pra vocês, eu acho que tem muitos problemas no que eu falei. Por quê? Justamente pelo que eu comentei dos eventos do quarto livro. A Egwene e o Matt têm que ir para Tear para poder acompanhar o Range e a Moirane para o deserto. Aliás, o Matt tem que ir para Tear também para passar pelo batente de Porta Vermelho de Tear e depois no deserto passar pelo outro batente de Porta Vermelho. Então tem problema sim nisso que eu falei. Existem várias especulações sobre o que vai acontecer na segunda temporada. A mais antiga delas é de que os Seachans desembarcariam em Tear ao invés de Falme. Então todos os eventos que eu falei que aconteceriam em Falme, na verdade, aconteceriam na série em Tear.
Eu achava que essa era uma teoria bem provável, mas com a temporada acabando, com o Seachans chegando na costa oeste do continente e com o vídeo de bastidores mostrando que eles estão pensando num figurino específico para a Ponta de Tomã, que é onde fica Falme, me parece que eles vão seguir com Falme e Tear separadas e com a trama do Seachans acontecendo só em Falme mesmo. Então, outra possibilidade do que pode acontecer na temporada, na minha opinião, é de todo o grupo se reunir em Falme e depois seguir para Tear, mas eu acho que fica um pouco conturbado isso. Então, Moiraine iria para Falme por conta das profecias, né? Existe uma que fala sobre o dragão se autoproclamar acima dos vigias, que são um grupo de pessoas que está localizado em Falme, na Ponta de Tomã. Mas eu fico pensando, então, por que o Range iria para Falme, né? A gente sabe que Cairhien vai acontecer. Ator do Bartanis escalado, Tom também apareceu no set mais ou menos na mesma época de filmagens. Por que depois disso ele iria para Falme? Eu fico com essa dúvida, sabe? Mas aí, caso todo mundo vá para Falme, então, depois eles podem se dividir mais ou menos seguindo o livro. Mas mesmo assim fica um pouco estranho, né? Eles vão todos eles juntos para Tear e depois tem a mesma divisão de tramas dos livros, ou seja, para o deserto, para Tânchico e para Dois Rios, ou eles já se dividem em Falme numa divisão semelhante ao dos livros. Então, Moiraine, Range, Mat e Egwene teriam que seguir para Tear, Nynaeve e Elayne para Tânchico e Perrin para Dois Rios. Eu tô bem confuso no que eles vão fazer aí, entendeu? Porque eu passei mais tempo desse vídeo falando sobre a minha primeira teoria, que eu acho que é mais fácil que aconteça, mas eu vejo vários problemas nela sobre o que eles vão fazer depois dela, sabe? Eu acho que pra segunda temporada, as linhas narrativas que eu falei sobre são bem prováveis, mas pensando na terceira, eu não consigo encaixar tão bem o que eu falei sobre a segunda, entendeu? Então, o Mat e a Egwene tem que estar em Tear no final da segunda temporada para culminar nos eventos que a gente espera que aconteçam na terceira temporada. Enfim, bem confuso, tô bem curioso para saber o que eles vão fazer mesmo. Algumas coisas mais ou menos a gente já pode bater o martelo e ter certeza pelas coisas que eu falei nesse vídeo. Então, da atriz da mãe da Egwene retornar na terceira temporada, implica que o Perrin vai voltar para Dois Rios na terceira temporada. Vai ter Cairhien ao longo da segunda temporada, que é um dos eventos do livro 2. Talvez o Range vá para Falme justamente por algo semelhante ao do livro também. Ou seja, o grupo caçando Fain encontra o Range em Falme e o Range decide seguir com eles para ajudar eles a recuperar a trombeta e a adaga. Mas aí meu problema então é, se seguirem todo mundo para Falme, como vão justificar seguirem para Tear depois alguns personagens? Enfim, bastante confuso, elementos do segundo e terceiro livro vão estar presentes na segunda temporada e a gente sabe que elementos do quarto na terceira temporada. Estamos na dúvida então como que vão combinar os eventos do segundo e do terceiro numa temporada só. Mas enfim, então, para concluir esse vídeo, curtam ele, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito, assistam também os outros vídeos do canal que eu tenho muita coisa falando sobre a Roda do Tempo. Muito obrigado por assistirem e até o próximo!